O novo ser humano rompeu o velho invólucro, furou o casulo mental que há milênios aprisiona a humanidade. Disse com a ênfase de um cientista que vê demonstrada a hipótese na qual trabalhou por anos e em que somente ele acreditou. O elemento que distinguia a característica evolutiva da nova espécie era um evento novo sob o Sol, uma autêntica raridade cósmica. O nascimento no ser humano de um aparato psicológico livre do medo e dos conflitos. Essa característica sem precedentes, como um separador de águas mental, estava produzindo no Homo sapiens uma verdadeira especiação. O gênero humano estava diante de uma bifurcação da sua evolução, e duas humanidades muito distintas estavam se delineando e se distanciando uma da outra. Os seres humanos continuariam a se chamar seres humanos, sabe-se lá por quanto tempo ainda, mas dessa descoberta em diante pertenceriam para sempre a duas espécies coabitantes, porém separadas, marcadas por um destino diferente. A velha humanidade, enredada em uma visão plana da realidade, vê somente por intermédio do jogo dos opostos. Percebe e sente somente por intermédio da polaridade, antagonismos e contrastes, disse o Dreamer voltando-se a um ponto do horizonte. Tive a impressão de que, mais que falar a mim, estivesse cumprindo um rito conhecido somente por ele. Segui seu olhar e pareceu-me que ele distinguia, entre todos, um vale onde, mais distante e profundamente, precipitava a cadeia contínua de montanhas. Lá, das civilizações mais antigas dos maias e dos astecas, nasceu a centelha inteligente que agora fazia brilhar os olhos escuros do Dreamer. Visão e realidade são a mesma coisa, enunciou evocando uma das declarações mais emblemáticas, talvez a própria síntese da sua filosofia. O ser humano horizontal tem uma visão conflituosa do mundo, e esta é a causa primeira de toda a sua aflição. A história da sua civilização é o reflexo fiel de uma psicologia fragmentada, uma história de guerras e destruição. Até mesmo sua ciência, a atividade da qual tanto se orgulha, é o produto do confronto entre dois conceitos antagônicos, bem e mal, verdadeiro e falso, belo e feio, como uma faísca que ainda nasce da fricção de dois sílex entre as mãos de um selvagem. O Dreamer continuou explicando que a humanidade comum ainda usa um aparato visual arcaico. Como rãs que percebem o mundo somente como um movimento de sombras, assim os homens da velha espécie não podem conhecer senão por intermédio do contraste, da comparação entre elementos contrapostos. Sua lógica é conflituosa. Sua visão do mundo é ainda o rudimentar resultado do jogo dos contrários. A característica que distingue o ser humano é a consciência da ilusão dos opostos, afirmou o Dreamer. Aqueles que a velha humanidade considera opostos são, com efeito, as duas faces da mesma realidade, como as duas extremidades de um mesmo bastão. Bem e mal, verdadeiro e falso, belo e feio, não são modalidades contrárias da existência, mas graus ou níveis do real. Atrás dos aparentes antagonismos, incessantemente age uma força harmonizadora capaz de fundi-los e reconduzi-los a uma ordem superior. O fato antropogenético, a característica revolucionária que o Dreamer estava revelando-me, era o aparecimento em alguns indivíduos de um senso novo e transformador que chamou visão vertical do mundo. Tomado por uma vertigem, agarrei-me fortemente à balaustrada de bambu já lisa pelo vento dos muiscas, indígena da Colômbia, e entalhei no coração sua incrível narração. A esses primeiros exemplares, mostruário de uma nova humanidade, a realidade não se mostra mais unívoca, ilusoriamente definida pela polaridade e pela contraposição, mas feita de níveis. A esse novo sentido, o universo não se apresenta mais categoricamente separado em opostos, mas feito de estratos de realidade. Alguma coisa não é verdadeira ou falsa, mas é ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Nem verdadeira nem falsa, nem não verdadeira nem não falsa. Anotei cuidadosamente tudo, ainda que a compreensão dos conceitos tardasse a fazer-se presente em mim. Acudiu-me um exemplo seu sobre a mais clássica das antinomias, a que contrapõe o bem ao mal. Distintamente de quanto possa parecer a uma visão comum, a visão horizontal do mundo, não existe alguma coisa que por si mesma, objetiva e permanentemente, possa ser classificada como bem ou mal. O mal de hoje é o bem de ontem que não foi transcendido.
declarou e permaneceu observando-me enquanto eu anotava seus ensinamentos, como fazia quando queria estar certo de que fossem registrados com absoluta precisão. Prolongou aquela pausa ainda um pouco mais. Depois, lentamente disse: aquilo que um ser humano indica como mal é sua condescendência com o bem de ontem. A perfeição de ontem nada mais é que um degrau em direção à nova perfeição. Mas é preciso admitir, sustentei, na tentativa de manter em pé algum elemento das minhas certezas, que pelo menos uma antítese seguramente existe. A vida e a morte são realidades antagônicas, dois verdadeiros opostos. Assim as vê o ser horizontal, consentiu o Dreamer. Depois, baixando o tom da voz e aproximando-se como para confiar-me um segredo, evocou: na realidade, morte não existe. Somos feitos para viver para sempre. A prova mais evidente da onipotência do ser humano é o seu poder de tornar possível o impossível. A morte. O corpo é indestrutível. Somente a ausência de vontade, uma vontade involuntária, uma onipotência inconsciente podem destruí-lo. A morte é a imortalidade vista de costas. Eu escutava e tremia. Era uma criatura ansiosa, suspensa na borda do abismo no instante que precede o salto, que é, ao mesmo tempo, seu fim e seu renascimento. Foi então que pronunciou as palavras que guiariam e ocupariam cada átimo da minha vida. É preciso educar as células da nova humanidade uma por uma. A harmonização deve acontecer em cada ser humano, disse com intensidade. Tanto em economia quanto em política. É preciso preparar uma nova geração de líderes, uma aristocracia decisória, homens e mulheres que conheçam a arte do sonhar, a arte de acreditar e de criar, uma escola para sonhadores pragmáticos.